Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com 2 convidados muito especiais na minha vida, que representam, sou super fã dos 2, né? E já fui entrevistada, inclusive, por eles. E eu acho que é muito interessante nesse momento, que é um momento de felicidade, um momento de comemoração. A Start Class está fazendo 10 anos agora em 2026, então a gente está abrindo 2026 com a Suimara Braga e com o Durval também, Durval Braga. E eu vou apresentar eles rapidinho aqui, que é muita coisa. A Suimara é educadora, professora, empresária, mentora em psicologia positiva, da comunicação produtiva. Ela é palestrante, já assisti algumas, né, e CBN, para quem... Vocês estão lá ainda, né? Sim. Continuam lá. Né? Pós-graduada em marketing, desenvolvimento humano e psicologia positiva. Professora de MBA, especialista em comportamento, bem-estar e produtividade. Co-fundadora do Parque de Ideias e colunista da CBN Amazônia. Muito bem. O Durval, economista, especialista em marketing, desenvolvimento humano, psicologia positiva também, professor e consultor nas áreas de liderança cultural e organizacional, experiência do cliente. Isso é ótimo para a gente, da odontologia. Aliás, eu vou dizer logo antes de começar que eu já estou inscrita no curso no Lidera. Facilitador, certificado da metodologia Lego, que eu também já participei, Lego Serious Play, que estimula o pensamento criativo nas organizações. E também é fundador do Parque de Ideias, colunista da Rádio CBN, Rede Amazônica e o G1. Gente, são, acho que, 2 pessoas que me viram desde... E acho que acompanharam a trajetória da Start Class, porque, vez por outra, a gente trocava ideias. Né? Durval, às vezes, me entrevistava por causa de mudança de carreira. Exatamente. E agora... Continua sendo um bom caso. Pois é, continua sendo um bom caso. Né? Agora, a novidade do CIOSP, que saiu semana passada, é que a odontologia vai ter mais uma nova especialidade, que é a parte de cirurgias estéticas da face. Sério? Que tem super a ver comigo. Na verdade, os leques, para mim, eu acho que eles vão se abrindo. Não é bem mudança de carreira, mas eu acho que é uma ampliação de carreira. E eu acho que é importante, porque quando eu idealizei a Start Class, né, só para contextualizar que esse aniversário de 10 anos, eu imaginei que a escola ela precisaria desenvolver muito mais do que habilidades técnicas, porque a parte de fazer as restaurações ou as cirurgias, ou o que fosse, eu acho que todo mundo tinha que treinar para fazer bem. Mas, para ter sucesso hoje, eu acho que a gente precisa desenvolver outras habilidades e que vocês são especialistas e peritos nisso, são consultores nisso. Então, vez por outra, essa consultoria, mesmo que informalmente, aparecia na minha vida. Então, acho que vocês são pessoas que têm essa sensibilidade e esse treinamento, e convidei vocês para comemorar agora, nesse primeiro episódio aqui de 2026, para falar um pouquinho para os dentistas, médicos, biomédicos, para todo mundo da área da saúde, para os meus alunos, a importância da liderança, né? Porque nós somos empresários pequenos ali no consultório, e dessa felicidade que é, por exemplo, hoje eu estou aqui falando da minha carreira, e essa felicidade que a gente precisa ter para fazer tudo que a gente faz com prazer. Né? Aliar esse sucesso. Fala um pouquinho dessa coisa, dessa liderança que a gente precisa. Por favor, Durval, estreia aí. Bom, vamos lá. Primeiros meninos hoje. Primeiros meninos. Cíntia, primeiro, obrigado pelo convite. Muito bacana de saber que a Start Class está fazendo 10 anos, parece que foi ontem, né? E eu sei do teu empenho, do teu envolvimento, da tua curiosidade, da tua busca. E isso, eu sabia que, inevitavelmente, isso daria sucesso. Como está dando e como ainda dará muito para você, sem dúvida nenhuma. E, bom, eu acho que assim, eu acho que dentro da tua fala tem 2 coisas muito interessantes, da fala, da profissão, da carreira e tal, que é assim, quando a gente fala de odontologia, a gente fala da área da saúde em geral, seja medicina, dermatologia, odonto, enfim, qualquer área da saúde, eu acho que tem 2 vieses muito interessantes. O número 1 é que isso está conectado com questões emocionais, né? Ou seja, os pacientes que buscam um tratamento odontológico, estão buscando, seja ele estético ou não, eles estão, de uma certa forma, também, digamos assim, construindo ou preenchendo algum vazio, alguma preocupação, ou, de repente, buscando preencher esse vazio por alguma situação pessoal, né? Sobretudo quando se trata da parte de odontologia. E o segundo ponto é que eu acho que a odontologia, especificamente, ela tem um papel tão fundamental na vida das pessoas e que você conseguiu perceber, talvez, um viés muito interessante, que é a educação dentro desse aspecto, né?
E quando a gente fala de educação, eu sempre nas conversas que a gente, nas trocas que a gente tinha, eu percebia que não era só sobre a prática técnica, era sobre outras questões que envolveriam esse processo educacional dos profissionais da odontologia. E uma preocupação que eu tenho hoje, até como paciente, como cliente, não só como... Bom, é o entendimento de que o paciente é um cliente. E como tal, ele gosta de ser tratado como um cliente, né? E é muito triste a gente perceber, e aí é uma percepção pessoal minha, de que ainda estamos a passos muito curtos desse entendimento, dessa tomada de consciência dos profissionais de odontologia, da importância deles construírem um negócio. Né? E esse negócio ele só vai ser alavancado na medida que as pessoas se perceberem como clientes satisfeitos. E aí a gente tem muito para avançar. E o que a gente percebe hoje, o que eu tenho uma percepção é que, muito embora tenhamos avançado, eu acho que ainda os profissionais ainda não tomaram a consciência devida de que os investimentos que têm que ser feitos na parte técnica, fundamentalmente, né? Obviamente que esse aí é o alicerce do negócio, mas a gente não pode esquecer que aquilo é um negócio. E, como tal, o dentista precisa ser líder da sua própria profissão, da sua própria carreira, do seu próprio negócio. Mas isso era uma dificuldade, eu acho que todo mundo da área da saúde, gente. Isso é uma coisa que o meu despertar também foi muito tarde. Né? Então, assim, mas, assim, eu tento colocar essas sementes dentro, inclusive, dos cursos de especialização de pós-graduação. Às vezes eu percebo que é uma resistência do próprio aluno. Eu convido, às vezes, uma consultora de imagem, porque hoje, por exemplo, para a gente estar aqui falando, né, a gente precisa saber se expressar de alguma maneira. Ainda correndo o risco de te criticarem, né? Claro. Mas você está trazendo uma consultora de imagem para um... Né? Pois é, exatamente. Consultora de imagem precisa de oratória. Olha, de vez em quando, eu já estava nervosa aqui para começar, já estava enrolando aqui um pouquinho e tal, mas, assim, já fiz um curso de oratória para a gente tentar, saber onde coloca a mão, que às vezes a gente não sabe, porque está tão nervoso, né? Na hora que eu imaginava que eu ia palestrar, mas eu não imaginava que eu ia palestrar nacionalmente, né? Então, você precisa aprender a se comportar, vamos dizer assim, publicamente. E isso aí não é ensinado. Não é ensinado na faculdade, às vezes não é ensinado na pós-graduação, mas eu sentia realmente, desde a inauguração, que eu precisava dessas habilidades extras e que isso precisava ser treinado. E é muito desconfortável. É desconfortável quando alguém chega, mas a gente tem que passar por isso, sabe? Não tem outra saída. De chegar e dizer assim, olha, Cíntia, tu precisas... Aqui são os teus pontos de melhoria. Eu não vou dizer ponto fraco, porque isso já magoa mais, né? Eu disse, ponto de melhoria. Oportunidades de melhoria. Pois é, oportunidade de melhoria, sabe? São lugares ali que você tem que aprender a se comunicar. Hoje eu tenho um time maior. Quando eu comecei, eu tinha 2 pessoas ali, que era quem ficava na recepção. E um assistente. E assistente ali. Hoje, no meu time, eu estou com 7 pessoas, que são personalidades diferentes. Sim. Né? E já te demandam uma liderança, o exercício da liderança. Exatamente. Né? E aí é difícil, porque no dia a dia, até na última aula lá que eu converso, a gente tenta... Dá para se inscrever ainda lá no negócio? Sempre dá. Não, então, eu achei interessante por causa justamente dessa diferença. Eu estou lidando agora com um monte de aluno. Aí você olha, né? Por exemplo, nessa aula que você falou que você teve, tinham 65 pessoas. Eu vi, menino. Só você, da área da saúde. Eu também vi. Né? Também vi. Aí o pessoal começa a conversar. Porque é uma oportunidade também. Exatamente. Mas as pessoas começam a falar os termos que são do administrativo e eu lá, o peixe fora d'água ali. Né? Só ouvindo, mas ali com a minha antena ligada, com a esponja também para puxar o máximo, né? Mas entendendo que hoje eu tenho um time de 7 que tem personalidades diferentes, que tem coisas que são melhores, pontos de melhoria, mas são coisas individuais e eu não posso colocar todo mundo igual, muito pelo contrário, eu quero um time diferente, porque cada a Tati que está ali, ela tem o melhor dela, né? A outra que está lá em outra situação, em outro setor também, e eu preciso lidar com isso. Hoje eu preciso lidar com muitos alunos e gerenciar inclusive esse emocional, para que a gente não... O professor é líder também, né? Na hora que tu não pode falar certas coisas porque tu vai machucar, né? Então, assim, a parte do ensino houve uma evolução gigante. E aí é complicado, porque eu mexo já no outro, eu vou mexendo já no coração. Você sabe que você vai inspirar, né? Ou machucar, porque às vezes a gente precisa contar. E essa verdade que dói, às vezes precisa ser dita. Eu só
alavanquei a Start Class, acho que não sei se muita gente não sabe dessa história, quando alguém me deu, para mim, acho que foi uma facada no coração. Fui comer ali, tomar um suco, um açaí aqui perto, e eu vi que eu estava meio fora do negócio ali, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo dentro do meu consultório. E fui convidada para tomar esse suco. A minha amiga disse, olha, esse aqui é um publicitário, tal, não sei o quê, que é um amigo nosso, estava esperando a namorada chegar, e a gente ficou lá esperando, que todo mundo meio que desconhecido. E aí eu contei a minha história rapidamente, ele olhou para minha cara e disse, Cíntia, tu está fora do mercado. Quando ele me deu essa facada no coração, eu fiquei assim, eu não consegui mais dormir à noite, porque eu fiquei ali, né? Então, essas verdades precisam ser faladas. Sim. E essa liderança, que é o que o pessoal sente falta, e às vezes não quer participar, é que eu fico pedindo, pelo amor de Deus, para que vocês entrem na cabeça desses alunos e falem um pouquinho mais. E é um problema, né? Porque isso limita o crescimento dos consultórios, né? Isso limita, na medida que você tem uma certa inabilidade de... Imagina, todo mundo diz assim, as pessoas são um problema. As pessoas não são um problema. O problema é uma liderança improvisada. Quando ali você não tem ali as ferramentas, as sistemáticas para fazer isso, você faz de qualquer jeito. Aí as pessoas se tornam, de fato, um problema. Mas como é que você alavanca uma clínica se não for com mais gente? Gente, tem. E aí eu vejo que é uma limitação minha. Tem coisas que eu falhava porque eu não sabia. Né? Hoje eu vejo que todo mundo quer um sucesso, principalmente na harmonização orofacial. Né? Comentei com vocês ali, o pessoal acha lindo, eu digo, não, eu vou para Dubai, eu estou indo para Paris, por não sei das quantas e tal. E aí, às vezes, às vezes o que precisa é uma coisa tão mais simples lá para dentro que você precisa organizar para que essa felicidade... Sui, fala um pouquinho sobre essa coisa sobre o sucesso. O sucesso dentro desse bem-estar. Desse bem-estar. O que é o sucesso? Pois é, também vou te agradecer o convite e parabenizar a Start Class. A gente viu crescer e também essa inquietude de conectar a educação com essa parte da saúde. E a saúde, como você bem falou, dessas habilidades técnicas, ela não é só, né? Não se restringe somente a habilidades técnicas. E sim, a saúde emocional também, a saúde mental, que seria esse sucesso, né? Esse sucesso, ele vai desde a gestão da liderança, de uma inspiração, de você fazer diferente, de você levar o diferente, até a autogestão, a gestão de conflitos. Quando você está dentro do teu consultório, você também vai gerenciar conflitos. Gestão de crises. Você também vai lidar, vai lidar com dias ruins, dias muito legais, e são nesses dias ruins que a gente tem que colocar realmente as nossas convicções mais sinceras e honestas, os porquês, o porquê, para quem que eu estou aqui, qual é o sentido, né? E quem são as pessoas, para que eu estou fazendo isso. Então, tudo isso está associado à felicidade, tudo isso está associado ao sucesso. Não é só fazer, porque as pessoas acham que a felicidade ela é uma coisa perene, não é? Né? Ela pode ser constante, mas não é do dia a dia, e ela vai te livrar de adversidades, e não é. A vida está acontecendo, a gente está caminhando, e é o dia a dia, e no dia a dia a gente tem perrengue, a gente tem adversidade, tem dias ruins. Como que a gente faz para equilibrar? Como é que a gente faz para regular? Porque também a gente vai lidar com dias ruins, com adoecimento, né, mental, com essas lacunas, como o Durval comentou, e como é que a gente vai fazer essa gestão? Porque não é só a habilidade técnica, é como você vai estar inteira para esse paciente também. Né? Para o paciente, para o teu time. Para o teu time, sobretudo. Você imagina, a gente ainda está no início do ano, né? Então não tem aquela coisa que você pega e faz uma projeção de, esse ano eu queria fazer isso, eu sonho, eu quero, né, sei lá, fazer uma viagem. As metas pé no chão, né? As suas metas que você tem individual, a gente está nesse momento, né? Eu tenho uma meta pessoal, eu faço 3 cursos, não necessariamente de odontologia, 3 cursos ao ano. Né? Então, assim, por exemplo, agora eu estou fazendo lá o Lidera, que eu acho assim, extremamente importante, porque eu tô no momento agora de 10 anos de Start Class e 30 anos, gente, 30 anos de formada. Então, assim, já de odonto, né? Já passou muita coisa. Agora eu estou no momento de olhar para trás e ver o que exatamente eu construí. E aí eu queria
né, que a gente comentasse a pessoa que está ali no início, porque existe vida depois dos 30 anos, obviamente. Sim, né? sim. Depois dos 30 anos, a gente muda, mas como é que a gente vai construindo essa carreira do Val? Como é que você pega... Quais são os itens... Que não é linear. Que não é né? linear. A gente vai costurando, a gente vai, né, adicionando saberes e nada é descartável também. Então, a gente passa por crises financeiras, crises emocionais, perdas, sucesso, né? Depois, não é uma linha reta. Então, como é que você vai organizar isso para que quando chegar no dia do 30, como eu olhe para trás e diga, nossa... Gente, isso deu certo. Isso deu, olha. Isso eu então, recalculei a rota. Recalculei, para que não seja uma sensação, vamos dizer, de tristeza, ou de decepção, ou fracasso pessoal. Frustração. Infelicidade. Então, assim, como é que a gente pode traçar um caminho para ter mais clareza? Dá essa orientação, então, por favor. Eu penso o seguinte, eu acho que tudo está associado a uma questão que se fala muito pouco ainda hoje, que é a questão da... Bom, vamos lá, assumindo que uma clínica, um consultório é um negócio, a gente fala muito pouco sobre a tal da cultura, né? E quando a gente fala de cultura da empresa, antes de vir a cultura da empresa, tem a cultura do dono da empresa, né? Explica aí rapidinho, calma. Explica o que é cultura empresarial. Bom, vamos lá. Volta assim 2 passos. Então vamos lá. O que é a cultura? Pois é, assim... Quando tu chega na Start Class... eu vou dar um exemplo usando o teu, né? Eu tenho certeza que quando você começou a tua carreira de odontóloga, eu tenho convicção, talvez você não tivesse consciência disso, mas que tinha ali dentro, ali no coração, em algum local, ainda de uma forma inconsciente, né? Tinha uma professora ali. Provavelmente tinha uma professora. Alguém que queria compartilhar conhecimento. E aí entra a primeira situação que acho que é importante a gente deixar muito claro, né? Tá tudo bem você ter estudado odonto e você ter uma veia educacional. Tá tudo bem. Tá tudo bem você ter estudado odonto e, de repente, ser apaixonado por comunicação e falar de odontologia num veículo de comunicação qualquer, um blog, um Instagram, o que quer que seja. Tá tudo bem, gente. Né? Por quê? Porque a gente está vivendo hoje um momento, uma modernidade líquida, né? Como diz o Zygmunt Bauman, em que as relações elas estão muito mais... As expectativas elas são muito mais... Como é que eu posso te falar? São mais líquidas, elas são mais efêmeras. Liquefeitas, né? São mais efêmeras, né? As expectativas nossas, os nossos desejos, as amizades, os relacionamentos. E é importante a gente entender que está tudo bem a gente mudar. Né? Não tem problema nenhum. Tal como você, né, em algum momento, durante a tua faculdade de engenharia, você percebeu isso não é para mim. Pode ser que isso poderia ter acontecido, inclusive, depois de você formada. E tudo bem também. Isso é uma ou coisa não ali é rapidinho. Só para mim, não, né? então, mas isso é não importante. Não só é para apenas frisar isso. para quem está assistindo, que esse conforto, esse bate-papo, inclusive de assumir essa felicidade ou infelicidade, essa sabe, de você estar inteiro ali naquela sua profissão, isso eu acho que é o primeiro passo. Quando você bota a mão na consciência para saber o quanto você está em paz com aquela escolha. Então, essa porque coisa isso da carreira que vai te sustentar lá na frente e ao longo, né, da tua trajetória, os teus 30 anos. Então, e lá naquela coisa lá do Lego, do Parque de Ideias, quando eu me lembro desse exercício, eu achei fantástico. Gente, se acabasse o mundo hoje, tu não pudesse mais ser dentista, tu ia ser o quê na tua vida? Exato. Então, assim, vocês passam isso com muita leveza, porque as pessoas que escolheram a área da saúde, não pode ser uma coisa que é por status. Né? Gente, isso é mais importante do que o casamento. Você quer ver uma coisa, Cíntia? Olha só. Porque imagina uma pessoa... a carreira é muito... O marido é mais fácil trocar, né? Não, com todo respeito, né, Rodrigo? Mas, assim, é mais... A carreira é mais delicada, porque envolve muita coisa. Uma expectativa de vida, não sei o quê, família. Então, e vocês colocam isso com muita leveza. Então, isso apesar é um de não ser leve. Não é uma decisão dura. pesada. Mas eu vou te dar um exemplo também que a gente precisa parar para começar a analisar. E que tem muito julgamento também, né? Tem que analisar sobre outras perspectivas. Exemplo, você começou o teu negócio. De repente, se você fecha o teu consultório, em definitivo, para se dedicar 100% à Start Class, pode ter certeza que aqueles tradicionais vão dizer, vendida,
se vendeu, está ganhando dinheiro com educação, não respeitam os momentos das pessoas. Ou então você montou o teu consultório e, de repente, o teu consultório virou uma grande rede de clínicas odontológicas que tem 500 franquias. Vou dizer, vendida também, só quer saber de dinheiro. A gente precisa entender que a pessoa pode se descobrir empresário. E está tudo bem, não tem problema nenhum, desde que, obviamente, você respeite. Assim como está tudo bem também, Cíntia, é importante a gente dizer esse outro lado. Não quero crescer. Eu quero ser para sempre uma atendente e uma assistente. E está tudo bem também. Aí entra a questão do valor. O que é importante para você? Se para você é importante ter aquela adrenalina, sentir aquela adrenalina do crescimento, de um monte de clínica, um monte de... Tem gente que tem tesão por isso. E tem gente que não quer saber, quer ficar miudinho. Isso é valor. Valor é quando você empresta aquilo que é importante para você, é imprescindível para você empresta para o negócio. Quando você vê, por exemplo, uma Ambev, que ali é venda, 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 aquilo ali tem o DNA dos donos naquilo lá. Quando você vê aquelas outras organizações, pega uma... Sei que não estão te patrocinando aqui, mas pega uma Reserva da Vida, por exemplo, em que você compra uma blusa, você não está comprando uma blusa, você está comprando uma blusa e doando um prato de comida. Aquilo ali é DNA do dono. E não se fala sobre isso. Então, o perigo... Mas essa cultura... Isso é exemplo de cultura, pois né? Mas essa cultura vai brotar... É isso que, quando a pessoa vê a Start, qual é a impressão? Isso é interessante. Mas tem... Porque esse DNA... Está lá. Mas ele demora. E, às vezes, a gente não consegue transmitir isso. Pois é. O que acontece? Na verdade, por isso que eu te falei, lá atrás, quando você começou, talvez isso aqui já existisse. Existisse uma centelha ali dizendo, pô, que legal seria se eu pudesse ajudar outros. Porque você teve um momento que você disse, cara, não é só isso. Eu preciso disso, mas eu preciso de experiência do cliente, eu preciso melhorar meu atendimento. Eu me lembro de você falando sobre sistema, eu preciso olhar o procedimento, não o procedimento específico, mas os processos internos. Né? Ou seja, o que eu percebi em ti? Você estava querendo uma coisa que nem você bem sabia o que era. Você estava investigando. E quando você começou a descobrir, você disse... Preciso dizer isso para os outros. Mas sempre esteve latente lá. Sabe a história tu conhece a metáfora o mito da caverna do Platão? Não. Não, o Platão escreveu um livro chamado A República, e nesse livro tem um trecho lá, um tema, que é o mito da caverna, que é o seguinte, dica para o editor aí, bota uma imagem do mito da caverna do Platão para explicar. Bota uma caverna. Se você botar no Google, você vai ver lá. Você tem lá uns caras lá dentro da caverna, presos, completamente encastelados lá, e eles estão lá vivendo aquela realidade. E o máximo que eles viam era a projeção do sol quando batia e refletia na parede dentro da caverna. E até o Platão dizia que as pálidas imagens da realidade, né? E eles olhavam para aquilo e diziam, cara, isso aqui é o mundo. Esse é o mundo. Até que um deles se rebelou, conseguiu sair, olhou quando ele viu, cara, tem animal, tem bicho, tem céu, tem floresta, tem árvore. Ele voltou e disse para o pessoal, olha, vocês estão enganados, não é só isso aqui. Os caras disseram, rapaz, você está doido, você bebeu o quê? Não existe esse negócio. Então, qual é a lição que traz para a gente? É que a maioria dos profissionais da saúde talvez estejam vivendo o mito da caverna do Platão. Pode ser, porque você se acomoda naquela ideia. E acha que aquela é a realidade. É a realidade. E não entendem, às vezes, que aquilo ali é um negócio, né? E esse negócio ele precisa ser visto de uma outra maneira. E na hora que você abre esse portal, que você sai da caverna e começa a ver 500 coisas, então, por exemplo, o meu desespero, né, nesse momento, trazendo vocês, diz, gente, tem coisa, tem muito mais coisa. E a gente precisa também, para entrar nesse outro mundo, que é um mundo muito maior, a gente precisa também de um preparo maior. Que não é só habilidade, né? Então, eu fico gritando isso, para que as pessoas entendam e os próprios alunos participem. Porque vai além. Isso é muita coisa. A liderança, eu acho que é primordial. A questão do equilíbrio emocional é outro. Né? Porque vocês conhecem a minha vida, sabem que eu já tive altos e baixos da vida. Se eu não tivesse um mínimo de equilíbrio, eu já tinha, sei lá, não posso nem pensar. E mais do que isso, então... é o que a Suzy sempre fala, é o equilíbrio para lidar com as adversidades do dia a dia. Seja a tua turma do atendimento, seja a tua turma do financeiro, seja a tua turma que vende. Se você não tiver equilíbrio emocional para gerir essa coisa toda, você enlouquece. E às vezes a gente não está bem. Né? Você não está bem para você dar um feedback, para você... Você não está bem, às vezes, para atender. Né? E eu acho que talvez a gente tenha que estipular alguns mecanismos
de limite, por exemplo, para que você não corra o risco de cair numa situação. Né? Por exemplo, sei lá, uma coisa boba. Eu gosto de atender meus pacientes sempre no início da tarde, assim, porque ou perto é o momento da que manhã. você está mais... Porque eu fico lá mais até muito produtiva. tarde. Exatamente, eu não tenho horário para sair, então eu acordo com calma, chego por volta, vamos dizer, das 10, eu montei essa minha rotina. Aí são cirurgias e tudo. Eu gosto de iniciar cedo, porque eu não quero pegar um caso difícil no final da tarde que eu já estou cansada. Sim. A mente fica cansada, a tomada de decisão fica comprometida, obviamente. Então, eu tenho o meu ritual para poder fazer esse atendimento. Né? E se for um dia que não esteja muito legal ou cansada, eu não posso, por exemplo, se alguma das meninas chegarem e quiserem uma conversa comigo, não é um bom momento. Sim. Porque eu também preciso me preparar para não surtar, né? Exato. Não tem um chefe que surta, então eu não posso dar uma surtada lá. E esse autoconhecimento é super importante. Exatamente. Então, esse limite precisa ser falado e comentado, porque a nossa vida... A vida de todo mundo é uma loucura. A ansiedade... E todos nós estamos adoecidos em alguma medida, né? Exatamente. Todo mundo está ansioso. Então, eu digo, eu tenho ansiedade. Eu digo, nossa, que bom, todo mundo, né? Então, a gente adoece também as crianças, porque elas estão dentro do carro com a gente. Exato. E vendo toda essa maluquice. E isso aí precisa ser organizado. Então, eu vejo, né, que para que a gente tenha sucesso, a gente precisa fazer um checklist. Sim. Dessas coisas. Por exemplo, chegar e perguntar, por exemplo, um pouquinho desse porquê. E o que é curioso é que você perguntou no início, né? Como é que faz para quem está começando? Exatamente. Né? E aí, a gente poderia deixar como dicas, né? De você fazer um combo, tanto de habilidade técnica, quanto observar quais são as emoções que me direcionam, que me guiam, que me norteiam nessa caminhada, né? Quais são as emoções positivas, sobretudo? A esperança, a solidariedade, a generosidade, o fato de servir, a comunicação, o lidar com pessoa, com a saúde humana, que você está lidando com saúde integral, né? E o engajamento. Como é que engaja? Quais são os meus valores? O que é inegociável para mim? Qual é o meu valor? Qual é o meu limite? O que não pode ser transgredido? Eu acho que isso é importante também quando a gente está falando em felicidade. E os relacionamentos. Como as pessoas vão me atravessar? Como é que eu quero estar para essas pessoas? Como é que eu me humanizo para estar dentro dessa clínica, dessa gestão, né? Dessa liderança? E o significado e a realização. Como que eu vou fazer para desenvolver? E todas essas habilidades, elas são habilidades treináveis. Você estuda e a gente estuda para ser melhor. E a felicidade, o bem-estar, ele passa por esse estudo. Como que eu vou fazer para chegar lá? Treinável. E não pensar só nos clientes, mas pensar nos seus funcionários também, nos seus colaboradores, né? Sim, a gestão da gestão. A gestão, né? Eu integral. percebi isso, né? Depois que eu entrei nesse negócio, eu disse, meu Deus, eu vou ter que aprender mesmo. É muito autoconhecimento. Que você... por isso que eu digo, às vezes, eu acho que é solitária, porque é muito solitária. Você tá, quanto mais você sobe, mais sozinho você se sente, porque às vezes você não tem como compartilhar certas coisas, aquilo ali tem que brotar ali da sua cabeça, ou então você tem que conversar com E a tomada de decisão, às vezes você tem que fazer, né, de uma forma muito rápida. Então a gestão, eu acho que ela isola. E torcendo para dar certo. Exatamente. Né? Isola, você precisa ter muito, muito autoconhecimento, e a pergunta que às vezes eu deixo, porque todo mundo vai perguntar assim, lindo, muito maravilhoso, realmente, é tudo importante. Tá, beleza, onde é que a gente vai aprender isso? Onde? Onde é que a gente vai ter o canal? Porque lá na especialização eu coloco umas pílulas. Como eu acho importante, às vezes os alunos nem gostam, eles acham assim, às vezes o assunto é chato, né? Ou então cutuca em algum momento que não é muito legal e tal. É importante Mas, assim, frisar... como é que você monta um roteiro de liderança que pega e diz, olha, aqui a gente vai falar sobre liderança, aqui a gente vai falar sobre inteligência emocional, aqui a gente vai falar sobre, sei lá, são vários temas, porque eles estão interligados. Mas interessante
é importante frisar que essa parte da inteligência emocional, ela às vezes e muitas vezes, ela acontece de forma banalizada, de uma pessoa que fala que é só você pensar positivo, é só você achar que tudo vai dar certo, ou visualizar e vai dar certo. E não é isso. Está no oposto, na contramão, é a tal da positividade tóxica. Não é a felicidade. Adorei esse nome. O sucesso é aquele que você vai e você sabe que você vai ter percalços, você sabe que você vai ter adversidades e caminhar apesar deles, né? Nutrindo, sim, a tua saúde emocional e não pensando como que você coloca umas frases, né, que te ajudam, mas elas te ajudam naquele momento. Elas não dão base, elas não sustentam, né, uma teoria de eu vou realmente ser feliz, eu vou buscar esse bem-estar. Porque é muito efêmero, como o Durval falou, essa ideia de felicidade. Então, às vezes você vai com uma ideia de que está tudo bem, está tudo certo, eu vou ter só que pensar positivo e vai dar certo. Mas a ciência já fala sobre essa positividade tóxica e como a coisa foi invertida. Então, como é que você acha? Onde é que você vai buscar isso? Você vai buscar justamente estudando, procurando a ciência, procurando caminhos onde você pode ler, onde você pode estudar, onde você pode conectar esse saber, né? E que não é de um curso de final de semana, por exemplo. Não, eu sei que tem até uma faculdade só de coisa de felicidade. Eu acho fantástico. Eu acho que nos Estados Unidos mestrado, tem um doutorado. Muito, que é interessante. A gente fez uma especialização em psicologia positiva. Né? Nossa, eu acho MBA. Mas olha só, a gente falou agora só rapidinho, ó, liderança. Liderança empresarial, autoliderança. Perfeito. Né? Cultura empresarial, porque isso é o que, de repente, a cultura precisa transmitir e os teus colaboradores, eles têm que entender essa cultura para que eles sigam certas regras, ou certas regras, inclusive, de conduta. Perfeito. Porque senão a pessoa diz, a pessoa tem que gostar. Todo mundo fala do negócio da Disney, né? Tem que fazer algum sentido, Aí né? tu diz, não, eu acho que deve ser muito legal trabalhar na Disney. Eu digo, realmente, deve ser muito legal e tal. Mas ele precisa estar incorporado àquela cultura. Só que antes deles serem mestres em encantamento, eles são mestres em eficiência operacional. E sabe o que eu brinco? Tu falaste isso, eu disse que quando a gente tem que fazer tem até um slide que eu digo que a gente tem que ter o encantamento Disney, mas tem que ter precisão da NASA. Na hora de você fazer isso é muito difícil. É que, na verdade, o encantamento, ele depende da eficiência operacional. Uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra. Quando você perde, por exemplo, o albinho, sabe aquele álbum que quando você entra no parque, né, que você paga, sei lá, $50 naquele álbum, você acha lindo por dentro, por fora, você abre dentro, é só página em branco, né? Aí você vai para aquela saga de conseguir as assinaturas, né? As pessoas perdem aquele albinho, metade assinado já. E eles começaram a perceber que as pessoas perdiam esse albinho, né? E aí eles tiveram uma ideia, que tal se a gente pegasse dezenas de toneladas de albinhos e os personagens dessem todos os autógrafos, ficasse pronto no final do dia. Eu vou lá no Guest Relations, vejo quem perdeu, deixo a primeira página em branco, e aí eu coloco assim, para Cíntia com amor, boto no correio e mando. Aí quando você recebe, cara... Não acredito. Essa Disney... Né? Danada, esse encantamento é uma coisa totalmente previsível. Não é encantamento. Quer dizer, ele resulta em encantamento, mas é eficiência operacional. Pois é, essa eficiência, ela precisa ser... E ela muda, ela é cíclica, né? Porque parece que você sempre tem uns gaps, Sempre vai ter alguma coisa para consertar. Sempre tem alguma coisa para consertar. Eu estou implementando lá na Start Class a parte digital de prontuários. Né? E era complicado. Não é digitalizar, é digitalizar com... coisa jurídica, com segurança jurídica. Então, isso não foi muito fácil, não está sendo muito fácil, porque você pega e vai digitalizar e tal. Então, eu estou passando por esse nova coisa de processo. Aí, claro, os pacientes, eles começam a perceber, né, isso vai dificultar, isso vai facilitar. Se for uma pessoa jovem, ela vai achar maravilhoso. Se for uma pessoa mais velha, talvez ela tenha dificuldade por causa da tecnologia, que ela se embaralha um pouco mais. É a curva de adoção. Aí né? Exatamente. Então, quer dizer, liderança, autoliderança, cultura empresarial, inteligência emocional. Experiência do cliente. Gente, bem-estar. Tá tudo lá dentro já, né? E ainda... Você tem que se mostrar, você ainda tem que conversar, ainda tem que, de repente, no Instagram, ou tem que fazer um podcast. Eu posso falar uma coisa? Claro. Sempre me incomoda muito também é a ditadura de você querer que todo mundo se comunique bem como a Cíntia se comunica. E tem que ir para o Instagram. Não tem.
Pelo amor de Deus, não tem, assim, tem gente... Nossa, meus alunos vão te adorar já, hein? Não. Porque eu digo, nossa, ela fica enchendo o saco. Não tem, assim, é ótimo, é bom, e inclusive é econômico, né? Porque você não paga ninguém. Mas nem todo... Cíntia, você sabe qual é o maior medo da humanidade? Tu sabes qual é? Não. É falar em público. É mesmo? E tu sabe qual é o segundo maior medo? É morrer. Ou significa Jura? que a pessoa porque prefere morrer do que falar em público. Então, coloca isso numa dimensão, numa escala. Não é natural, né? Não é natural. Eu não sabia. Não é natural. Então, assim, pode ser que aquilo seja um calvário para aquele profissional. Então, tá tudo bem também. Eu acho muito legal, mas você se comunica bem. De repente, um outro colega teu, que é dentista, se comunica bem, mas tem outro que não se comunica tão bem, assim. Mas eu fiz uma maldade, eu vou confessar essa maldade. Sabe o que eu disse? Eu disse, olha, vocês têm que se comunicar, porque isso aí é o novo latim. Não, eu concordo que seja. Porque quando você se esconde, né? E às vezes, até qualquer pessoa que faz serviço, você diz assim, o cara coloca, sei lá, tela de mosquito. Sim. Aí tu olha, bora ver o Instagram dele. Aí, quer dizer, é um portfólio. Por mais que a pessoa não fale, porque às vezes é difícil, mas ela tem que estar... Mas eu te pergunto uma coisa. Interessante. A pessoa que não se comunica bem, que ela trava olhando para uma lente, que é duro... Você acha que isso vende? Que a pessoa consegue vender? Ela vai passar mais medo, tensão, talvez até um pouco de terror para quem está assistindo. Não, é verdade, tem razão. Até porque eu tenho alunos também, às vezes, elas morrem de medo de fazer apresentação simples, mas elas também são brilhantes, sabe? Eu queria até que elas perdessem o medo, porque, às vezes, o trabalho é tão brilhante e que as pessoas não valorizam só porque elas não conseguem ser vistas. Pois é. E aí, assim, a minha responsabilidade, eu digo, olha, apresenta para mim. E eu acho que a gente tem que travar uma batalha contra, porque eu acho que a gente, em alguns momentos, nós já falamos isso lá na CBN, inclusive com um médico. Eu acho que a gente está num limite muitíssimo delicado dos médicos. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Os Novos Médicos Empreendedores. Aquele livro deveria voltar à tendência, porque ele já preconiza o médico, o profissional da saúde, como sendo o cara da gestão e tal, mas não necessariamente como um influencer. E eu tenho muito medo que o influencer vença o profissional da saúde. E a gente começa a fazer a escolha do profissional por quem se destaca melhor no TikTok e no Instagram. Eu tenho um pouco de receio disso. Mas já está acontecendo isso, né? Já, se tiver menos de 10 mil seguidores, tu já não é mais essas Coca-Cola todas, assim, sabe? Pois mas basear a técnica e a competência em likes é muito perigoso também, né? Mas eu entendo. Não, eu entendo. Fazer, né? Mas eu entendo fazer uma mídia bonita, que não fale, mas que tenha lá o teu portfólio. É o que a gente entregava, né, na mão de um paciente, né, lá, bonitinho, um folder, etc. Mas hoje a gente tem agência para isso também, que vai te ajudar a fazer e organizar o teu portfólio. Agora, também não pode necessariamente precisa falar. Não. Pode ser mas também... eu sou ditadora um pouco, eu já dei uma... Posso dar minha sugestão? A minha sugestão é o seguinte. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito tímido, né? Eu fui parar na rádio por um acaso. Você é um tímido extrovertido, é? Pois é, eu aprendi a fazer isso e percebi que não era tão difícil. Então, o talento ele se revela de duas formas. Ou precocemente, o menino nasceu, já está tocando um instrumento, falando um idioma, fazendo conta rápido, ou ele pode se manifestar ao longo da tua vida, na medida que você se expõe. Então, eu me expus e percebi que dava para aprender, e gostei, e comecei a trabalhar isso. Eu sugiro que as pessoas provoquem essa exposição. Tenta por um tempo. Não funciona por muito tempo, aquilo está te fazendo mais mal do que bem. Muda. É a minha sugestão. Porque a felicidade tem que sobrepor. Porque eu acho, senão vira um calvário. Tem que fazer sentido. É uma das letrinhas do que a gente chama de PERMA. Exatamente. Então, felicidade primeiro, para depois você organizar as outras coisas. Você tem que estar bem. A ciência mostra que você se coloca primeiro no estado mental positivo, e aí você fica mais criativo, mais inteligente, não o inverso. Né? É porque as pessoas elas têm uma tendência, sobretudo nas organizações, de pensar que felicidade no trabalho é colocar um café, uma mesa de ping-pong ou fazer as cestas casuais. Está muito longe disso. É necessário para o nosso bem-estar esses tempos de parada, mas isso não vai sustentar. É a tal da palavra-chave ouro de hoje em dia, que é sustentar essa felicidade, esse bem-estar, o estar saudável.
E não ficar numa máscara, porque essa coisa digital também tem essa coisa da máscara, que ela não se sustenta. Então, mas essa verdade, eu acho que o cliente, ele sente o cheiro. Ele sente o cheiro da verdade ou da mentira, porque se você não se sustentar naquele momento, aquilo ali começa, ela rompe essa conexão completamente e rompe permanentemente. Né? E vai adoecendo, né? Vai fazendo o efeito contrário. Gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Nós vocês são importantíssimos na minha vida, deixar aqui registrado para todo sempre, amém? Né? Porque são pessoas que eu adoro conversar, porque simplesmente ele abre a mente, abre, conforta, chega a dizer, para com isso, não faz mal. Não, imagina, não faz mal. Isso é importante para acalmar os ânimos de quem está naquele... Desconforta de uma certa forma também, em algum momento, sim. Mas acolhe também. E aí, na hora que quem está começando fica naquela ansiedade, aquele desespero de dar certo. Tenho que fazer, dar certo, eu tenho que fazer, eu acho que é assim, e que está todo mundo fazendo. Então, isso acalma muito para dizer, peraí, calma, eu sei que tu precisa de liderança, mas vamos organizar essa mente para que chegar, sei lá, no final da especialização, tu tenha um caminho, um roteiro, né, de vida que seja interessante e esse conforto pessoal para que você diga, não, eu estou bem assim e é assim que eu vou seguir. Gente, dá um último recadinho. Eu acho que na área da saúde são pessoas cuidando da saúde, humanos cuidando da saúde de humanos que precisam também entender, né, que humanos cuidam de humanos e retroalimenta. Foi um prazer, Cíntia, participar desse primeiro programa de 2026, comemorando 10 anos da Start Class. E a minha mensagem é essa: o humano que cuida de humano tem que desenvolver as habilidades, não só técnicas, quanto emocionais e mentais também. Sem dúvida. Você falou muito sobre liderar, né? E eu acho que liderar, inclusive é um papel intrinsecamente pertinente à área da saúde, porque liderar é servir. E a área da saúde, ela não existe para nenhum outro fim que não o servir. E se você, de repente, não se sente confortável servindo, talvez esse não seja o seu lugar, né? Eu acho que fica aquela mensagem de que a gente tem que entender o que é valioso para a gente, o que é caro para a gente. Se você quer um consultório pequeno, tenha um consultório pequeno. Se você quer ter uma rede, tenha uma rede. O importante é ser feliz com as escolhas que você entende que são interessantes e importantes para você. Muito bem. Obrigada.